Hoje de manhã aconteceu uma operação da Polícia Federal, a Operação Sem Desconto. Aliás, eu gostaria de parabenizar a Polícia Federal mais uma vez, sempre, pelos nomes das operações que eu adoro. É igual o nome de esmalte, eu adoro acompanhar o nome de operação da Polícia Federal e dos esmaltes que as empresas de cosméticos lançam. Essa operação deflagrada hoje está acontecendo, acho que já deve ter acabado, eu estava até com a outra janela aberta aqui, não, ainda está acontecendo, deixa eu ver. Uma coletiva lá em Brasília com o ministro Lewandowski, já acabou de acabar, com o ministro Lewandowski, com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o ministro Carlos Lupe. Por quê? O que essa operação revela até aqui, né? É uma investigação em andamento, mas que está revelando um esquema de fraudes no INSS da ordem de 6,3 bilhões de reais. É uma coisa gigantesca. Essas fraudes teriam acontecido, segundo a Polícia Federal, entre 2019 e 2024, ou seja, ela perpassa aí os dois últimos governos federais, de Jair Bolsonaro e agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ela envolve o tipo de fraude que foi cometido ali de associações que que desviavam dinheiro das aposentadorias a priori, antes do aposentado poder ter contato com esse desvio, com essa associação, de dar algum tipo de permissão, nada disso. Então, depois que o aposentado ficava sabendo desse desvio, dessa retenção de dinheiro para essas associações fraudulentas, é que ele tinha que entrar em contato com o INSS, entrar em contato com o judiciário e pedir a devolução desses valores. E isso, então, acontecendo já há tantos anos e nessa ordem de grandeza. A crise é tão grande que, nesta manhã, depois que a operação foi deflagrada, o presidente Lula recebeu no Alvorada tanto o ministro da CGU, da Controladoria Geral da União, quanto o diretor da Polícia Federal, para entender a magnitude da coisa. E até onde eu acompanhei antes da gente entrar ao vivo aqui, porque aí eu procuro me concentrar no que estamos fazendo, mas até onde eu acompanhei, inclusive o ministro Sidônio Palmeira, da comunicação do governo, também foi envolvido, porque vai ser um drama. O presidente do INSS foi afastado, o nome dele, vou pegar certinho, porque, para a gente não cometer nenhum erro aqui, nenhuma injustiça, é o Alessandro Stefanotto. Muito obrigada. Eu juro que eu estou com, neste momento, 25 janelas, abas do Google Chrome aqui abertas. Eu perdi uma aqui. Sei como é. Ele foi... então você sabe, né, Lu? Ele foi afastado, dificilmente voltará ao cargo, porque o pedido de afastamento da Polícia Federal e da Justiça, né, da primeira instância, é de 6 meses. Ele dificilmente vai ter condições de voltar, né? Ele é apadrinhado pelo Carlos Lupe, que é o ministério sob o qual o INSS está. Agora, eu desenhei aqui muito rapidamente os fatos, né, da investigação e do que aconteceu até aqui, mas eu acho que a gente não pode falar desse assunto sem o contexto, né, em que isso acontece. Então, veja, o contexto primeiro, de uma história de escândalos de corrupção envolvendo um órgão, que é o INSS. A nova república, ela tem como marcas, algumas marcas, né? Mas tem então a criação do SUS, do próprio INSS e juntamente os escândalos de corrupção que caminham junto ao longo da história recente. O INSS é um antro de corrupção, é mesmo. Isso é histórico. Este escândalo dessa magnitude talvez seja sem precedentes, sem paralelos. Então, você falar em 6 bilhões de reais
num órgão de governo é uma coisa muito relevante. Some-se a isso que é um público extremamente vulnerável, que é o dos aposentados, dos beneficiários do INSS. O INSS existe para atender justamente essa população tão vulnerável. E não é à toa que o governo teve que envolver até a parte de comunicação, de gerenciamento de crise, por assim dizer, comunicacional, que é o Sidônio, porque o presidente Lula, ele vem enfrentando baixa popularidade, ao mesmo tempo que vem dos seus opositores uma pecha de o ladrão Lula, o homem do mensalão, do petrolão. Então, não é algo, um escândalo de corrupção não é algo fácil para nenhum governo lidar e para o governo Lula em particular, especialmente num momento de baixa popularidade e especialmente num momento de uma esteira de outros problemas simultâneos, por exemplo, como o escândalo na Previ, o rombo na Previ, o rombo nos Correios. Então, a gente vira e mexe, é cobrado aqui no nosso chat pelas pessoas que nos acusam de passar pano para o governo Lula ou de não prestar tanta atenção nesses assuntos, como se a gente não prestasse atenção, né? Aliás, você que nos assiste no YouTube, você sabe que o Meio é mais do que o nosso canal no YouTube. A gente tem uma newsletter diária, gratuita, em que a gente faz a curadoria do noticiário quente de Brasília, do mundo. Lá a gente fala normalmente de mais assuntos. Aqui a gente acaba, às vezes, escolhendo um ou dois assuntos, porque a gente tem uma proposta de aprofundar esses assuntos. Mas não, a gente está sempre atento em cada cantinho do seu mundo digital. A gente está ali. Na nossa newsletter diária, a gente vem falando desses temas com mais frequência. Aí, se você é um assinante premium, R$15 por mês, sanduíche da Raquel, você recebe, inclusive, a editoria de economia todos os dias na sua newsletter, além da newsletter gratuita mais cedo. Ali a gente também já vem tratando desses assuntos há mais tempo. Mas, então, só quis fazer essa pontuação. A gente vem enxergando nesta gestão do governo Lula, e cronicamente já aconteceu em outras gestões, problemas, por exemplo, em fundos de pensão de estatais, né? Então, no Postales dos Correios, na Previ, né, do Banco do Brasil, e aí vem agora esse escândalo de corrupção no INSS. O Eduardo Almeida ficou bravo aqui de eu falar que o INSS é um antro de corrupção, falou que a minha casa é um antro de corrupção. Você já pensou só? Ixi, Eduardo, a gestão financeira da minha casa ela tem outros problemas que não são a corrupção, viu? Tenho problemas de falta de atenção. Mas, enfim, veja, eu não estou falando que todo mundo é corrupto no INSS, não, Eduardo. Eu estou dizendo que se você tiver o mínimo de honestidade intelectual e der um Google, você vai ver que a gente tem, sim, história de escândalos de corrupção no INSS. Por quê? Porque é um lugar que concentra muito dinheiro. E é natural, inclusive, embora não seja nem um pouco desejável e esteja em um patamar muito maior do que o aceitável, é natural que qualquer órgão de governo que tenha uma concentração de dinheiro muito grande, venham os oportunistas, os corruptos e tentem levar uma boquinha. Não é à toa que, por exemplo, o Ministério da Saúde é o mais cobiçado por todos os políticos de Brasília, especialmente os mal intencionados, porque por ali passa muito dinheiro. O SUS é um dos principais sistemas de distribuição de renda no Brasil por causa disso, porque distribui muitos benefícios, como tem que ser, como a Constituição manda, inclusive, tá? Então, é por isso que isso acontece. Veja, oi. Não, só para participar um pouco da conversa, eu acho que você tem um bocado Sim. de razão em tudo que você está falando. E o ponto fundamental, que é inclusive importante para o Eduardo entender, eu acho que talvez não esteja claro com ele, que é o seguinte: o lugar mais fácil de você subtrair dinheiro dentro do Estado são aqueles lugares que têm muito dinheiro
e que tem simultaneamente muita burocracia para distribuir o dinheiro. Como você muita tem capilaridade. Muita capilaridade, exatamente. Então tem que chegar lá na ponta. Tem trocentos pontos, e como na última ponta tá, e é o que parece acontecer, pessoas mais humildes, com pouca instrução, com pouca compreensão de como é que funciona o Estado e tudo mais, aí que é ainda mais fácil, porque as pessoas não têm muito consciência dos seus direitos e tal. O que aparentemente acontecia aqui era uma série de sindicatos picaretas que forçavam, descobriam pessoas que teriam direito a determinadas pensões, aposentadorias, etc., e forjavam assinaturas, ou sequer apresentavam assinaturas forjadas, de autorização dessas pessoas para descontos de parte dessa grana para os sindicatos. Muitas dessas pessoas sequer sabiam que elas teriam direito a mais dinheiro do que estavam recebendo e tudo mais. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que está aqui já na... isso é uma fala do Andrei Passos, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Só com um dos investigados foram apreendidos uma Ferrari, um Rolls Royce, ambos avaliados no conjunto em 15 milhões de reais. Quer dizer, é aquela coisa que vira, Flávia, é só você botar no Jornal Nacional o Rolls Royce e a Ferrari, entendeu? Com o sujeito que trabalha no INSS. É aquela coisa, é aquela ilustração da corrupção, porque todo mundo sabe, não tem dúvida, entendeu? Ainda mais uma Ferrari, que é aquele carro que se quer... Não é exatamente um carro discreto, né? As pessoas sabem que aquilo é carro de gente muito rica. Quando um empresário aparece dirigindo uma Ferrari, você não liga. Quando um funcionário do INSS aparece dirigindo uma Ferrari, você me cai, companheiro. Me explica isso aqui. Agora, tem um outro ponto que é importante sublinhar, que é o seguinte... Como você mesma falou, Flávia, eu só estou querendo ressaltar porque essa informação não é irrelevante. Esses desvios começam em 2019. Esses desvios começam no governo Jair Bolsonaro. Eles continuaram no governo Lula. Então, a gente está falando de um problema na máquina burocrática do INSS, que certamente tem pactuação em cima, mas é uma coisa que está nas entranhas do Estado e não dá para a gente simplesmente se virar e falar isso aqui é um escândalo da esquerda, isso aqui é um escândalo da direita. Não. Isso aqui é um escândalo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tende a produzir esse tipo de coisa e em qualquer governo de direita ou de esquerda tem gente que olha lá e, opa, eu quero uma boquinha desse esquema que vocês já montaram. Desculpa, te interrompi. Imagina... Mas com uma diferença muito relevante. A Polícia Federal do presidente Lula trabalha. Não, é verdade. Eu fiz um Google aqui antes da gente entrar no ar, porque eu confesso que eu tenho muitas coisas da gestão do Bolsonaro que eu bloqueei da minha mente. E eu não lembrava, eu lembrava que ele tinha aparelhado a Polícia Federal em seu próprio benefício, em defesa dos seus filhos e de sua família. A gente tem a gravação daquela reunião de ministério em que ele fala claramente para o então ministro Sérgio Moro da Justiça que não, eu quero botar gente minha no Rio de Janeiro e não sei onde, porque eu quero que eles não investiguem gente ligada a mim. Ele fala isso claramente, é um troço assim... naquele francês que ele tem, né? Se eu tiver que esperar ferrar um filho meu para trocar, é uma coisa assim, né? A fala dele. É exatamente isso. Isso. Mas não só isso. Isso era a parte, em tese, escondida, né? Porque depois veio a público, mas era uma parte, em tese, escondida das conversas. O lado claro é que ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal 4 vezes. Só o diretor-geral, não estou nem falando dos superintendentes. E foi trocando até encontrar algum de acordo com as suas enfim, os seus interesses pessoais. Veja, isso não é para falar assim, poxa, para passar pano para o governo Lula. Não, o governo Lula está com um problemaço nas mãos, tá? Político, inclusive, de ter que lidar com um escândalo de corrupção dessa magnitude, que tem entre os seus protagonistas um apadrinhado de um ministro, que é o Carlos Lupe, que é, inclusive,
talvez um dos poucos, de um dos poucos partidos que realmente são fiéis ao governo Lula, porque os outros escândalos de corrupção do governo até o momento, o outro, né, mais forte, que foi o do Juscelino e que nós vamos também falar, de um partido que sequer é fiel, né? Então ele está ali tendo que rebolar com um escândalo de corrupção no Ministério das Comunicações sem ter muito em troca, né? Mas no caso do Lupi, não. Embora ele não tenha muitos deputados, é um partido fiel, né? Mas o fato é que é um problemaço. Tanto é que o presidente Lula tem noção disso e trouxe para dentro do Planalto a forma de lidar com isso. Mas não é só isso, como eu vinha falando. Oi? Só para preencher aqui trazer aqui uma última informação que eu acho que é relevante. Carlos Lupi, que já tinha sido afastado como ministro da mesma pasta pela presidente Dilma, por conta, na época, de escândalos com concessões para ONGs esquisitas, ligado novamente a benefício trabalhista e tudo mais. O Lupi tem histórico. Lupi é um cara que tem histórico de coisa esquisita com benefício ligado ao INSS, ligado ao Ministério do Trabalho, ligado ao Ministério da Previdência. Essa é meio que... Até porque, como a especialidade do PDT, o PDT é um partido que fala muito da coisa do Estado de Bem-Estar Social e tudo mais, ele é, invariavelmente, um partido que tem muito conhecimento técnico de como que funciona essa estrutura do Estado. E um dos truques para você promover corrupção é você conhecer profundamente como funciona o Estado. Porque aí você sabe quem que você bota em aquele cargo lá embaixo no ministério que ninguém não vai chamar ninguém a atenção, porque é o do subsecretário. Aí você bota aquela pessoa ali cuja função é não ver tais documentos, não ver isso, deixar de apurar não sei o que e tal. Quer dizer, eu não estou dizendo que o Lupi seja responsável, mas eu acho que neste exato momento aparece na testa do ministro Carlos Lupi um alvo desse tamanho. Porque se esse escândalo começar a pegar feio para o Planalto, a pessoa que vai ser abatida é o ministro Carlos Lupi, né? Não, exato, tanto que ele estava ao lado do Lewandowski na coletiva e ao lado do diretor-geral da Polícia Federal. Eu não assisti a coletiva inteira, pois estávamos aqui, vi só o comecinho, mas eu imagino que ele teve que dar muitas explicações ali, inclusive porque o que está aparecendo, começando a pipocar, gente, esse é um assunto quente, tá? Que começou, né, a pipocar hoje de manhã, então a gente está começando a ter contato com essas informações, né? Mas o que eu ouvi hoje de manhã na apuração da Globo News, da Camila Bonfim, da Daniela Lima, é que já havia alguns avisos de que ia estourar, porque isso estava sendo mapeado já. Não é uma coisa que, não é uma coisa tão surpreendente. Esses desvios, gente, não se desvia 6,3 bilhões de reais em uma noite. É uma coisa que está vindo de 2019 até aqui, que já vinha sendo investigada, que já vinha sendo apontada. Mas enquanto a gente não tem todas as informações da investigação em si, a gente já pode ter alguns cenários, a gente já pode traçar alguns cenários políticos do que isso traz, né, de problema. Então, a gente tem um governo Lula cuja base é fragilíssima, cujos poucos aliados fiéis estão um ou outro aí sujeitos a esse tipo de escrutínio, para dizer o mínimo. Talvez se torne uma investigação criminal. Não chegou no Lupi ainda, chegou no seu apadrinhado. Tem a Previ, cujo presidente está também sendo investigado pelo TCU, o João Fukugawa, eu acho que mas se alguém puder pegar esse nome para mim, por favor, está numa das minhas 20 abas que eu organizei mal aqui, que é apadrinhado do Vacari, que é João Fukunaga. Obrigada. Que é um investigado e condenado histórico do PT, mas essas figuras ressurgem depois de ou de terem já pagado as suas dívidas com a justiça, ou de terem essas dívidas revertidas, né, em algum momento pelo judiciário.
não é um custo político que o presidente Lula está podendo enfrentar nesse momento. Então, para além do que as investigações vão revelar, uma coisa é certa, é o tipo de vulnerabilidade que o governo Lula não tem espaço para lidar nesse momento e vai ter que lidar. E isso vai crescer, essas coisas vão crescer. Por quê? Porque a oposição cheira sangue. Então, já tem pedido de CPI de nova CPI dos Correios no Congresso, já tem, hoje, com essa história do INSS, certamente, como você falou, Pedro, a cabeça do Lupe está a prêmio. O Lula tem uma suposta reforma ministerial em andamento que o União Brasil sabotou por interesses próprios e porque sente essa fragilidade do governo. A gente pode desenhar um pouco melhor como foi essa sabotagem do Pedro Lucas e do União Brasil, mas o fato é que nesse contexto... Então, assim, não é um dia tranquilo no Palácio do Planalto e para o governo Lula. Não serão tempos tranquilos, embora neste momento o que esteja mais pegando, segundo nossos colegas de Brasília, seja decidir quem vai na comitiva do funeral do Papa. Diz que está uma briga de foice para conseguir uma vaguinha. Todo mundo quer fazer o tour no Vaticano, na despedida. Ontem quando eu estava acompanhando essa confusão do União Brasil, né, que divulgou nota dizendo que que não iam aceitar o ministério, depois divulgou outra nota dizendo que, na verdade, a primeira nota não valia, depois divulgou a terceira nota dizendo que a primeira nota valia. Foi uma confusão. Eu fiquei imaginando o clima dessa comitiva ali do Lula e do Alcolumbre viajando para o funeral do Papa depois dessa confusão toda, viu, Flávia? Eu estou vendo aqui, enquanto isso eu estou fuçando o Ministério da Previdência. O cara que o Lupe botou como secretário do regime próprio complementar do Ministério da Previdência Social, que é justamente o cara que está em cima desse troço, é um sujeito chamado Paulo Roberto dos Santos Pinto, que tinha sido afastado por um escândalo de desvio de 400 milhões de reais da pasta do Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho, quando quem era o ministro do Trabalho. Eu acho que vai ficar muito difícil para o Lupe, porque, cara, é Carlos Lupe sendo Carlos Lupe. Ele se cerca de gente que é sempre acusada, talvez injustamente. Ele se cerca de gente que é sempre acusada deste tipo de crime. E, de novo, quer fazer desvio de dinheiro, vai cuidar de obra ou vai cuidar de uma estrutura muito ramificada, entendeu? Que entrega um bolão de dinheiro para milhões de pessoas. Se você for fazer isso, você vai ter muito canto para comprar sua Ferrari. E se quiser usar o troco para comprar um Rolls Royce, também vai dar, Flávio.